A Beatriz Manfredini está conosco agora ao vivo aqui de São Paulo. Beatriz, a gente sabe que a economia é muito sensível no ano eleitoral, justamente nas eleições presidenciais. Muito bom dia, Beatriz. Bom dia para você, Marcelo, para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. Pesquisa importante, né? Porque 3 em cada 10 brasileiros estão dizendo que podem mudar de voto, dependendo aí de como ficar o cenário da inflação, da alta de preços aqui no país. E a gente sabe que a eleição sempre é decidida ali voto a voto. Essa, principalmente, a gente está com uma eleição bem disputada, principalmente entre o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ex-presidente Lula. Então, esse fator pode sim interferir no resultado lá de outubro de 2022. Desses 31% dos brasileiros que disseram que podem mudar o voto, o Datafolha classificou em níveis, né, de quão eles estão dispostos ou não a mudar esse voto por conta da inflação. 12% deles disseram que tem grande possibilidade de mudarem aí a escolha do voto dependendo do cenário econômico aqui do país. 11% disseram que a possibilidade é média e 8% que tem uma pequena possibilidade deles alterarem o voto, então, por conta da inflação. Quando a gente fala dos jovens, esse número sobe bastante. 51% dos eleitores entre 16 e 24 anos dizem que podem sim definir o voto dependendo dos preços altos, da alta de preços aqui no país. E quando a gente fala do eleitorado, dessas duas principais figuras agora candidatos ao Palácio do Planalto para esse ano, 33% dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro dizem que podem mudar de voto caso os preços continuem dessa forma, caso a inflação não mude de cenário. E quando a gente fala do ex-presidente Lula, aí 23% dos eleitores dele estão suscetíveis a mudarem de ideia. Para a gente falar um pouquinho da inflação e da dificuldade do cenário, saindo um pouco da pesquisa Datafolha, o último IPCA 15, que é aquela prévia da inflação, diz para a gente que no acumulado dos últimos 12 meses a inflação está em 12,90%, o maior índice desde o fim do ano de 2003, e a gente continua com a inflação, então, nessa casa dos 2 dígitos, dificultando bastante a vida para todo mundo. Em maio, os remédios subiram bastante de preço, também os combustíveis continuaram em alta e, claro, os alimentos, né? A gente fala de um supermercado aqui neste momento, para a gente ter uma ideia, os itens que mais subiram no mês de maio foram o leite longa-vida, que teve uma alta de 8%, e a batata inglesa, uma alta de quase 17%, Marcelo. Exatamente, né, Beatriz? São itens aí essenciais no dia a dia, né, dos brasileiros. O óleo de soja, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo e nós temos aí hoje aquela embalagem mais comum que custava 3, 4, hoje acima de R$10. O feijão, o arroz, como você disse, também a questão das verduras. Nós tivemos seca no ano passado, depois muita chuva. Então são itens essenciais que o brasileiro percebe toda vez que ele vai no supermercado, o carrinho cada vez mais vazio, ao mesmo tempo mais caro, né? Marcelo, e tá ficando difícil de fazer as substituições, né? Antes a gente falava muito disso. Subiu a carne vermelha, o que a gente pode fazer para substituir? O problema é que a gente está com uma alta de preços generalizada, então não tem muito para onde correr. Os itens mais básicos, como você comentou, o óleo, o ovo, o leite longa-vida, estão com valores muito altos, ou seja, cada vez mais complicado para o brasileiro colocar comida na mesa, o item básico, né, essencial aí para a sobrevivência, e claro que isso vai impactar sim diretamente nas eleições, afinal o brasileiro sentindo o peso aí todos os dias dessa situação que a gente vive neste momento. Marcelo. Beatriz Manfredini, daqui a pouco ela retorna aqui na programação da Jovem Pan. Eu volto agora com o José Maria Trindade. Zé Maria, a gente sabe que a inflação é mundial, não é uma jabuticaba brasileira. Tivemos aí a maior inflação nos Estados Unidos, consequências também lá no país de 40 anos, na Europa. Essa questão dos custos, energia, alimentos, as commodities, enfim, toda essa situação, houve uma elevação considerável em todo o mundo. Mas de qualquer forma, né? O presidente Bolsonaro está enfrentando toda essa situação, 2 anos de pandemia, justamente no ano eleitoral. Há pouco nós acompanhávamos, aí juntamente com você, né? Ele falava lá em Pernambuco, falou sobre as ações do governo que vai levar lá justamente para atender toda essa questão da enchente, mas voltou a falar também dos combustíveis, foi cobrado, né?
Os secretários estaduais de Fazenda estão dizendo que essa mudança lá no Congresso não vai resolver nada, apenas ampliar a dívida dos estados também. Enfim, ele sabe, né? Todas as vezes ele procura se afastar um pouco desse cenário, né? Dizendo que há pandemia, que é uma questão mundial, porque há um desgaste muito grande, né, Zé Maria? Exatamente. Olha, a Beatriz identificou muito bem, mostrou onde pega ali a inflação no bolso das pessoas, né? De todo mundo. A inflação, ela pega principalmente quem não pode se defender, que é o trabalhador e baixa renda. Porque o rico investe em dólar, investe em propriedades, enfim, mas o pobre não. Marcelo, há uma ideia geral da política que é o sentimento, né, de bem-estar. Isso é fundamental para um governante que está no poder e que disputa uma eleição. E é sobre isso, né, esse sentimento de bem-estar, que se fala no momento que se fala sobre a economia, a inflação, o desemprego e outros pontos exatamente sobre a gestão do governo. Mas também entra políticas sociais, como, por exemplo, esse Auxílio Brasil, que tem melhorado a vida de muita gente e vem combatendo a miséria de uma maneira muito eficiente, porque pega exatamente a baixa renda e coloca dinheiro na economia. A inflação é mundial, ela sempre existiu. A economia precisa de um certo nível de inflação. Não pode ter deflação, que é redução de preços, porque isso quebra a indústria. Se você produz alguma coisa e o preço vem caindo, aí você não terá condições de repor aquela mercadoria e daquele preço. Então, isso aí quebra a indústria. Então, é preciso uma estabilidade para uma pequena inflação. Agora, só que a inflação alta desorganiza a economia e aí é muito danoso por falta de previsibilidade, né? E, por enquanto, ainda está em níveis aceitáveis, o governo está administrando, preocupado com preços ali de combustíveis, energia elétrica, né? Que são esses preços onde o cidadão, a alimentação, liberando inclusive impostos de importação para jogar mais produtos no mercado e assim por diante. São medidas anticíclicas importantes exatamente para evitar essa reação. Agora, o presidente falou bem, viu? Se houvesse por aqui um presidente que fechasse o Brasil de uma maneira geral, a situação estaria hoje muito pior.